Olá, garotada, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje a nossa aula é de matemática, páginas 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65. Bom, vamos lá, garotada, página 59, tá? A Ângela vai fazer algumas perguntinhas, tá bom? Olha lá. 1. Quantos reais custa o par de brinco que a vendedora está mostrando para a cliente? Então, olha, a vendedora está com essa fotinha aqui, né? Então, ela está mostrando, olha, uma caixinha de pares de brinco. E aqui ela está falando o valor. Vamos lá ver. Olha, a pessoinha aqui perguntou, né? Qual é a forma de pagamento? Aí ela falou, este par de brinco pode ser pago sem juros em 4 parcelas de R$210. Então, ela pode ser paga em 4 parcelas. Cada parcela custa R$210,20, tá? 210,20, 210,20, 210,20, 210,20, 4 parcelas. Se a cliente pagar o valor desse par de brinco em 2 parcelas iguais, qual será o valor da parcela? Então, gente, aqui, ó, tá falando que ela pode pagar em 210,20 em 4 vezes, né? Ali tá falando em 4 vezes, né, a parcela. Então, vamos ver quanto custa esse brinco? Ó, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 2, 8, vírgula, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Então, quanto custa esse brinco? R$840,80. Correto? Correto, né? Agora, a segunda nossa pergunta tá dizendo assim, se a cliente pagar esse valor de brinco em 2 parcelas iguais, qual será o valor da parcela? Então, ela quer pagar em 2 vezes. Então, se ela quer pagar em 2 vezes, a gente tem que dividir por 2, isso mesmo. E aí, a gente divide por 2, que seria metade desse valor. Tá bom? Vamos lá. 8 dividido por 2 é igual a... Isso, igual a 4. 4 vezes 2, 8. 0. 8 menos 8, 0. Desce o 4. 4 dá para dividir por 2? Dá, né, professora? Dá sim, vamos lá. Então, dá para dividir por... Aqui, ó, 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Aí eu abaixo 0, né? E aqui coloco 0 aqui, porque eu abaixei, não dá para dividir, eu coloco 0. Aqui tem vírgula, eu coloco vírgula. Abaixo 8, desculpa, abaixo 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 vezes 2, 8. Menos, né? Abaixo 0, não deu para dividir, eu coloco aqui. Então, qual foi a parcela? R$420,40, que é a metade do R$840,80. Então, é a metade, né? Então, dividiu por 2, ela vai dar para pagar R$420,40, 2 parcelas, tá bom? A nossa terceira perguntinha. Quantos pares de brinco ainda há na caixa? Quanto, gente? Olha lá. Quanto que há aqui? Vamos contar? Ó, vamos contar, a tia vai contar junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ainda há 23 pares. Muito bem. Agora nós vamos para a página 60. Essa página, 60. Ó, no verão passado, Roberto aprendeu coisas novas quando passou as férias na casa dos avós. Dentre as muitas histórias que ouviu, a mais interessante foi a que a avó contou sobre os relâmpagos e tempestades. Em uma das tardes, Roberto sentiu medo de uma tempestade com relâmpagos. Então, a avó lhe ensinou que a maneira mais fácil de calcular a distância entre eles e uma tempestade, então a vovó ensinou para ele, né? Para ele calcular, né? A distância entre um raio e a tempestade, né? Ó, aqui tá assim a vovó contando.
Roberto, comece a contar os segundos a partir de 1000. No momento em que você vira o relâmpago, conte devagar 1000. Ela pediu para ele contar de 1000. Aí ele começou 1001, 1002, 1003 e assim por diante. Quando ouvir o trovão, pare de contar e divida por 3 o número de segundos que se passaram. O resultado é a distância aproximada em quilômetros de onde estamos até o local do relâmpago caiu. Até onde o relâmpago caiu. Então ele começou 1001, 1002, 1003, 1014, aí ele continuou, né? Aí ele foi até 1014 e 1015. Aí ele ouviu o barulho do trovão. De 1000 a 1015. Contei 15 segundos, vovó. 15 dividido por 3 dá 5. Então 15 dividido por 3 dá 5. Então o relâmpago caiu 5 quilômetros de distância daqui, né? Então, quanto mais a gente demorar para contar os segundos, mais a tempestade está se afastando. Se a gente começa a contar os segundos e logo tem um relâmpago, é porque ela está mais próxima ainda, tá bom? E essas histórias são contadas pelos avós, né? Porque eles trazem ensinamentos, são coisas que eles contavam antigamente, então são ensinamentos que eles trazem para a nossa vida, não é mesmo? Né, conselhos que eles dão, os mais velhos dão conselhos, contam história, né? Porque eles já têm um tempo de experiência vivido, não é verdade? Então vamos lá. Ó, então ele contou, né? Deu 5 quilômetros de distância até onde ele estava, tá bom? Vamos lá, ó, página 61. Qual é o motivo de Roberto ter contado a partir de 1000 e não a partir de 0? Converse sobre isso com os colegas e com o professor. Depois registre a conclusão que é chegar. Então, se eu começar a contar do 0, 0, 1, 2, 3, 4, é muito rápido, né? Então, é muito rápido. Se eu contar de 1000, 1001, 1002, demora um pouquinho mais para contar os segundos e a contagem dá certo, tá bom? Então tem que ser um pouco devagar para poder contar, tá bom? Se eu contar de 0 a 15 ia ser muito rápido, não ia dar certo a nossa contagem. Então eu contando de 1000, 1001, 1002, demora um pouquinho mais para fazer essa contagem, tá bom? Aí a nossa contagem dá certo, para não contar muito rápido, tá bom? Então a 1 é isso, olha, tá dizendo ali, né? Por que começou a contar de 1000, né? Então vocês podem colocar que contando de 0 a 15 é muito rápido, contando de 1001, 1002 até chegar em 1015 é mais demoradinho e dá para contar certinho a distância de um e outro, tá? Para não contar nem muito rápido nem muito perto, anota aí, tá bom? 2. Complete com os números que Roberto contou e depois complete a frase. Então, nesse exercício 2, vocês vão completar essa tabela, tá? Ó, 1001, 1002, 1003, aí vocês vão continuar, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 e 1015, tá bom? Vocês vão contar até chegar em 1015, tá? Certinho? Então faça aí bonitinho, igual a tia explicou, que eu já vou passar a correção. Belezinha? Pausa aí e faz vocês, tá bom? Olha lá, a tia Júlia fez aqui, ó. Tá vendo, ó? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014 e 1015. Certinho, tá bom, gente? Isso mesmo, galerinha. Belezinha. Vamos lá agora. Roberto contou um total de quantos segundos? Quantos segundos que ele contou, gente? Até o 15 segundos, tá bom? Então ele contou até 15 segundos. O segredo da avó de Roberto não é apenas uma invenção para acalmar o neto. Existe uma explicação por trás da conta feita. Saiba mais, vamos ler o Saiba Mais. Em uma tempestade, pode haver descargas elétricas que produzem uma fonte de luz, o relâmpago. As descargas elétricas produzem também um barulho muito forte que é o trovão.
gente que tem medo de trovão, né, gente? E de relâmpago também. Normal, não tem problema, tá? É normal ter, às vezes até a tia Ângela tem um pouquinho de medo de trovão também, mas é normal, tá bom? Mas também não acontece nada, é só um barulhinho que faz, tá? Ó, o relâmpago aparece e desaparece rapidamente, pois a luz viaja aproximadamente 300.000 quilômetros em 1 segundo. O trovão aparece depois do relâmpago e dura um pouco mais, pois o som viaja aproximadamente 0,34 quilômetros em 1 segundo, velocidade menor que a luz. Bom, apesar de os relâmpagos e trovões terem origem no mesmo instante, o relâmpago é visto quase de imediato, pois a luz chega rapidamente aos nossos olhos. Por isso que dá aquele clarão, depois some, né? É o relâmpago. O som do trovão demora mais para chegar aos nossos ouvidos, por ter uma velocidade menor. Bom, ó, vamos lá. Então, quando o trovão ele demora para chegar um pouquinho mais, né? Porque ele tem uma velocidade menor, né? O relâmpago não, o relâmpago já é mais forte e tem a luz ainda que clareia um pouquinho, tá bom? 3. Roberto contou o segundo desde o aparecimento do relâmpago até ouvir o trovão e não contou quanto tempo durou o ruído. Por quê? Então ele contou até chegar, mas ele não contou quanto tempo que demorou o trovão, ou o relâmpago, né? Ó, aqui ó, o relâmpago até ouvir o trovão e não contou quanto tempo demorou o ruído. Por quê? Por que que ele não contou o tempo que demora o ruído do trovão? Por que será? Pensem aí. Olha lá, a duração do ruído, do relâmpago, né? Ela acontece até a hora que a descarga elétrica. Então, a duração do ruído depende apenas da forma de como acontece a descarga elétrica, tá bom? Que daí acontece o relâmpago. E o relâmpago ele vem junto com o trovão. Só que daí a gente tem que contar desde a hora que acontece o trovão, né, até chegar no nosso ouvido. Então, aconteceu o relâmpago, aí logo já vem o trovão, então você conta até você conseguir ouvir, tá bom? Até chegar o barulho do trovão chegar aos nossos ouvidos, é assim que se conta, tá bom, gente? Então vocês podem colocar aí, né? A tia Ju vai colocar na lousa essa perguntinha, tá bom? Olha lá, criançada. Então, ó, tá vendo? A duração do ruído depende da forma de como acontece a descarga elétrica, no caso do relâmpago, tá? O trovão surge ao mesmo tempo em que o relâmpago. Então, este é o momento para começar a contar até que o barulho chegue ao nosso ouvido. Então, viu o relâmpago? Já começa a contar que logo vem o trovão. Quando chegar no nosso ouvido, é o tempo que demora para ele chegar o barulho ao nosso ouvido. Tá bom? Certinho? Muito bem.